Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie Kerr, sou a host desse podcast, o Talks do Amanhã. Estamos direto da Festures, daqui de Gramado, em parceria com a Abrastoa. Aqui é um espaço para a gente ter conversas curtas e inspiradoras para falar sobre o futuro do turismo, baseado em dados, tendências e visões para esse mercado para os próximos anos. Neste momento, a gente gostaria de começar a falar sobre uma perspectiva que é muito importante. O futuro do turismo na perspectiva dos destinos, ou seja, como que os destinos brasileiros estão se preparando para o amanhã. Qual é o papel da política pública e da promoção na condução deste futuro? Integração entre a estratégia de países, estados e municípios, onde o Brasil pode se diferenciar globalmente. Traz o lado, inclusive, institucional e estratégico, dialogando com políticas públicas e visão a longo prazo. Para isso, eu tenho aqui 3 convidados de peso para que a gente tenha uma conversa muito inspiradora para vocês. Ítalo Mendes, presidente da Ansed Tour, Fabiana Oliveira, coordenadora geral de experiências turísticas do Ministério do Turismo, e Rafaela Lehmann, supervisora de segmentos turísticos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, é uma alegria recebê-los. Obrigada. E bom, gente, para a gente poder começar, né, essa conversa, eu queria que vocês trouxessem, quando a gente está falando sobre o futuro dos destinos, qual é o ponto de partida? Que sinais que o presente já oferece sobre o que a gente precisa construir? Começo eu? Bom, acho que a primeira coisa que a gente vive em sociedades cada vez mais prósperas, né? A gente tem visto a inclusão de cada vez mais camadas de pessoas no mercado de consumo, então isso significa que cada vez mais viagens, a gente tem sociedade cada vez as pessoas viajando mais e tendo a viagem como um desejo, né? Várias pesquisas mostram que o principal desejo do brasileiro é viajar. Pessoas cada vez com o mundo do trabalho cada vez mais extenso, hiperconectadas, né? Que a viagem é a busca do descanso. E isso traz vários desafios, né? Tem desafios, primeiro, da hiperconexão, né? Você está conectado o tempo inteiro e como que os destinos se preparam para estar preparados para esse mundo digital. Por outro lado, o desafio da sustentabilidade, né? As viagens crescem cada vez mais e aí a gente já começa a encontrar destinos turísticos com overturismo, né? Com reações dos próprios destinos a uma visitação excessiva. E também a busca de experiências autênticas, exclusivas, né? Cada vez mais o turista está procurando se conectar com raízes, procurando o que conta a história, como que ele se sente exclusivo. E isso vai trazer uma série de desafios, inclusive, para como que os destinos se preparam, né? E a gente, na Associação dos Secretários Municipais de Turismo, está muito atento a isso. Como é que a gente profissionaliza a gestão do turismo, como é que os destinos se preparam cada vez melhor para enfrentar esse mundo, né? Para ajudá-los a estruturar um destino mais sustentável, mais digital, mais conectado, mais inovador, né? Mais inteligente, mas também que entregue melhor experiência para quem visita esses lugares. Perfeito. Querem comentar, gurias? Eu acho que muito no que o Ítalo comentou, né, que vai ao encontro, né, da Política Nacional de Turismo, né, que é o nosso desafio hoje, de tornar os destinos mais inclusivos, sustentáveis e democratizar o turismo, né, para diferentes públicos, né. Então, a gente vem trabalhando, né, na perspectiva do Ministério do Turismo justamente para isso também, né, para que a gente possa promover todas essas perspectivas aí e profissionalizar a gestão pública, né, estados e municípios também nesse processo para que a gente possa ampliar aí os números também, né, do turismo no Brasil. Perfeito. Já na perspectiva da promoção internacional, a Embratur também tem cada vez mais tentado posicionar o Brasil, né, como destino autêntico, sustentável, diverso, assim como a Fabi e o Ítalo colocaram. Então, não só pensando, né, nessas tendências da demanda, mas também organizando a oferta, mostrando como a atividade turística pode sim ser um vetor para o desenvolvimento, né, desses destinos e como a atividade, quando ela é trabalhada de forma responsável, ela pode trazer esse impacto positivo mais do que outras atividades econômicas que hoje a gente tem. Então, é algo que se complementa, né, a nossa atuação e algo que, como que a gente quer que esse futuro do turismo, de fato, possa se consolidar. Muito bacana ouvir vocês nesse ponto, porque juntamente com isso vem muitos desafios, né, para poder fazer com que tudo orne e tudo esteja no mesmo ponto de partida. A partir desse pressuposto, o que vocês acreditam que seja hoje o maior desafio mais imediato que os destinos brasileiros enfrentam
para poder se preparar para o nosso futuro? Boa pergunta. João Ítalo. Eu vou começar falando do reconhecimento do turismo como importante vetor de desenvolvimento econômico e social. Acho que por muito tempo ainda o turismo era uma agenda distante do cotidiano da gestão, da administração, principalmente da administração local, próximo ao território. Muito preocupado com as demandas de saúde, de educação, de infraestrutura, de assistência social, e não reconhecia o turismo como uma estratégia de desenvolvimento. Muitas vezes o turismo estava associado ao evento realizado ali, à celebração local, muitas vezes até com visão elitista que parecia que estava preparando a cidade para quem vem de fora, mas tem grandes desafios no lugar. E hoje a gente já tem um nível de maturidade que as pessoas entenderam, a gestão entendeu, que o turismo é provavelmente a forma mais fácil de gerar trabalho, emprego e renda em vários lugares do Brasil. Como que o turismo é democrático espacialmente, ele consegue levar desenvolvimento em lugares onde outras atividades econômicas não chegariam, e também socialmente, consegue incluir camadas da população que talvez estariam excluídas de outras atividades econômicas. E aí isso traz para o gestor esse entendimento do turismo, financiar a conservação da natureza, financiar a conservação do patrimônio, projetar a imagem daquele destino, então valorizar as tradições locais, trabalhar inclusive a autoestima da população que começa a entender o turismo uma atividade importante. Então esse reconhecimento do turismo, esse nível de maturidade do turismo, a gente reflete hoje, por exemplo, no número de secretarias municipais de turismo que são muito maiores do que um tempo atrás. Ou ter profissionais especializados nessas secretarias, ou ter estruturas, ter orçamento nessas secretarias. O Brasil começa a caminhar nessa maturidade. Por outro lado, começa a ter instituições de referência que começam a apostar na gestão profissionalizada, na gestão baseada em dados, em evidências, em conhecimento, para tomar decisões não mais no feeling, no achismo, como que a gente poderia chamar. A prova disso, por exemplo, é a administração da Embratur. A Embratur hoje tem uma administração cada vez mais profissionalizada. E quando a gente faz isso, a gente vê os resultados. O Brasil hoje batendo todos os recordes aí no mercado internacional de turismo. Concordo com as palavras do Ítalo. É importante que a gente tenha sempre também um trabalho em rede, Então, não só pensando na perspectiva da política pública, que, claro, a gente tem que entender e posicionar melhor o turismo na agenda, da política, mas também que a iniciativa privada, consiga também entender o seu papel e que todas as pessoas possam trabalhar para melhores resultados, mas isso é sempre desafiador. Esse trabalho em rede, as pessoas têm que fazer em vez de competição, uma cooperação e de fato ter essa perspectiva público-privada cada vez mais integrada e que a gente consiga prosperar assim, não só os projetos governamentais, mas também ter melhores resultados, trabalhar com a qualificação, com a estruturação, com o planejamento e com dados, que é fundamental, que o Ítalo colocou, e muitas vezes a gente tem escassez, muita escassez de dados para poder trabalhar e ter metas e de fato ter um planejamento estruturado para operacionalizar da melhor forma. Somado a isso, eu acho que é a própria profissionalização dos destinos, porque a gente percebe aí uma crescente demanda, as tendências do turismo por novos produtos, novas experiências turísticas memoráveis, e até que ponto também os destinos turísticos estão preparados, para se atenderem a essa nova demanda, turística cada vez mais interessada, nesses novos produtos. Então, acho que isso é um grande desafio também que a gente tem que superar aí a curto prazo. E pensando nisso, gente, quais competências hoje vocês acreditam, técnicas e também de governança, os destinos eles precisam desenvolver para poder enfrentar essas mudanças tecnológicas, climáticas e comportamentais? Eu acho que você trouxe um componente importante, que é a questão das mudanças climáticas. A gente vive um planeta em transformação, os destinos precisam se adaptar para essa agenda, e provavelmente uma das mudanças mais importantes e que a gente não está completamente preparado, ou não está preparado. Então essa a questão do mundo preparado e o turismo preparado para as mudanças climáticas é uma agenda super importante. Eu acho que um outro grande desafio é a gente pensar como a tecnologia tem avançado, e como que isso apresenta um outro grande desafio, que é possivelmente a questão da inteligência artificial, esse grande transformador hoje,
que é como se a gente pensasse hoje uma mecanização do trabalho intelectual, a mesma transformação que a sociedade passou por anos atrás, mecanizando o trabalho manual, a gente hoje provavelmente está passando por uma transformação muito semelhante. Isso muda completamente a forma de trabalhar, né, a forma de criar, e a gente precisa incorporar isso no mercado do turismo. Mas eu acho que a gente tem duas agendas desafiadoras, né, que combinam com esse cenário. E um dos pontos que você destacou aqui é a questão da governança, né? É provavelmente o pilar mais importante para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento em geral, né, e desenvolvimento turístico como um todo, e que talvez ainda seja o nosso calcanhar de Aquiles. A gente deve ter pessoas engajadas, dedicadas, comprometidas em cada um desse território com a construção de agenda, que é mais do que tudo, é instituição, obviamente, governança de instituição, mas é sobretudo colaboração, como a Rafa estava falando, é construção de confiança, é trabalho coletivo. Eu fico brincando que turismo é igual boteco na rua. Quanto mais boteco, é maior chance de sucesso de todo mundo, né? Não adianta você querer ter o boteco na rua que ninguém está lá, que provavelmente você vai quebrar. Agora, se a gente tiver vários botecos, você vai para esse boteco, o seu vai estar mais cheio, os outros também. O turismo é a mesma coisa, a gente precisa ter vários destinos turísticos, né? A gente quer ter uma região onde tem vários destinos turísticos, a gente quer ter um país onde tem vários destinos turísticos, que a gente quer que a América do Sul seja um grande destino turístico para que o Brasil vai receber mais turistas. Então, esse esforço de construção de colaboração, de construção de confiança é fundamental. E eu acho que o outro ponto é a estratégia, a gente repensar a forma como a gente constrói a política pública de turismo, como é que a gente trabalha a estruturação dos destinos, né? Eu fico brincando que a gente continua fabricando destinos turísticos igual a gente fabricava carro em 1910. Né? Você olhava para a oferta, criava uma linha de montagem, depois que tudo estava pronto, você começava a olhar para a demanda e pensar quem é que ia para lá. Né? Nem carro a gente fabrica assim mais. Né? A gente olha primeiro para a demanda, entende o que o mercado está procurando, começa a procurar estruturar nos destinos uma oferta nesse sentido. E com a lógica de startup, né? de rápido e barato. Você começa, eu fico brincando que a gente precisa desenvolver os nossos mínimos produtos turísticos viáveis. O MVP igual tem a startup. Começa pequeno, testa, ouve o mercado, melhora, e vai escalando esse resultado. Né? O formato que a gente fazia de desenvolver turismo, né? Trabalhando o destino só a partir da oferta para depois ver quem que vai para lá, quase sempre leva ao fracasso. A gente tem que fazer isso que o Ítalo colocou, que é o pensar global e agir local, né? Então as pessoas têm que sempre estar antenadas do que está acontecendo no mundo, buscar melhores referências, benchmarking, né? Que são as boas e as melhores práticas do Brasil e do mundo. É sempre importante que os gestores tenham essa perspectiva, mas também é algo que é importante que as pessoas também saibam se diferenciar pelo que é autêntico, valorizar a cultura local, o que é tradicional, a conservação da natureza, né, que são realmente esses dois pilares de maior atratividade do turismo e que às vezes os gestores se preocupam muito com outras questões, mas não conseguem observar o que de fato faz com que as pessoas procurem aquele destino, como que ele vai se diferenciar dos demais. São duas frentes que eu acho que é importante a gente colocar também, né? Você colocou, a pergunta para os gestores, os destinos, como que eles podem trabalhar? Seriam essas as contribuições, Rabi. Bom, e em relação a essa questão, né, a gente está aí há poucos dias da COP, né, então a gente vai sediar um grande evento, né, relacionado à sustentabilidade, mudanças climáticas. Então acho que é excelente momento também para a gente posicionar o turismo enquanto uma ferramenta para a conservação da biodiversidade, né? Então a gente vai ter também durante a conferência um espaço dedicado ao turismo, né? São o Dia do Turismo, 19 e 20, então a gente vai estar com a ONU Turismo também, para que a gente possa fortalecer essa agenda, né, em nível mundial e também trabalhar, né, essas questões também, eu acho, relacionadas a como o turismo também pode contribuir, né, nesse processo das mudanças climáticas, sustentabilidade, outros temas que são importantes e caros aí, né, na agenda global do turismo, enfim, do meio ambiente. E hoje, gente, pensando em todas essas mudanças que estão vindo e já existindo, né? Existem destinos no Brasil que hoje já são referência em visão de futuro, e o que eles estão fazendo de diferente, que ainda tem locais que ainda não estão fazendo? Acho que cada destino vai ter suas próprias referências. A gente tem destinos que se destacam em segmentos, enfim, né? Bonita é uma grande referência, que está com certificações e premiações voltadas
para a sustentabilidade, mas a gente tem outros destinos que se destacam, segmentos como de negócios e eventos, então que souberam aproveitar a sua estrutura, trabalhar com agendas de eventos e programação que realmente também evidencia, né, e traz fluxos diferenciados. Temos destinos, né, Ítalo aqui está representando Minas Gerais, que também estão com uma agenda voltada para essa estruturação, onde a gente tem a aliança do que é tradicionalmente da cultura e da natureza, então utilizando os biomas, a flora, a fauna local, realmente como a forma de se diferenciar e de mostrar não só, né, para o turista brasileiro, mas para todo mundo. A gente aqui no Festoures estamos apoiando a vinda de alguns operadores e de jornalistas do mercado europeu e também sul-americano, e eles estão assim extasiados, não sabiam da diversificação da oferta que nós temos aqui em Gramado. Justamente é uma cidade que já tem um turismo consolidado, mas que para o turismo internacional ainda é uma grande descoberta. Então, assim, a forma com que o posicionamento de parques temáticos de entretenimento tem trabalhado, né, esse fluxo nacional e internacional da cidade é algo de grande destaque, agenda de eventos, enfim. Então, temos diversos destinos turísticos brasileiros que, de fato, têm se estruturado, cada um com sua vocação, né, e trazendo o que há de melhor no Brasil, que além da nossa natureza, também a nossa cultura, o próprio brasileiro. Lançamos uma campanha agora de soft power, que está com um engajamento incrível e fala justamente da forma de ser, o que é o brasileiro, do nosso estilo de vida, que realmente a gente não consegue traduzir muitas vezes, né, como que é, mas é algo encantador e que o mundo inteiro está, sabe, encantado, e todo mundo está querendo, então, ter um pouquinho do Brasil, ser um pouquinho, e conhecer cada vez mais nossos destinos. Eu acho que é isso, né? O Brasil autêntico, né? Exato. Que as pessoas querem conhecer mais. E nessa perspectiva, né, principalmente considerando o mercado interno, né, a gente também percebe aí que os destinos estão trabalhando de forma mais intensa, a questão do turismo de base comunitária, o afroturismo, né, que são segmentos, nichos de mercado aí que também trabalham, né, essa questão da valorização da cultura, né, que as pessoas também têm esse interesse em conhecer, né, essas histórias, essas narrativas que antes também eram invisibilizadas nesses territórios, né? Então a gente tem essa diversidade aí de possibilidades, né, no Brasil. Eu chamaria a mesma perspectiva. Acho que cada destino tem aportado perspectivas diferentes para chamar a atenção dessa diversidade, do que é importante desenvolver no turismo. Eu compartilho com a Rafa a questão de Bonito, né, como que Bonito tem se destacado com a busca da sustentabilidade, né, com o esforço de se posicionar com um destino que tem uma preocupação com o turismo sustentável. Belo Horizonte, como tem trabalhado a questão da gastronomia, né, tem posicionado a gastronomia, resgatado inclusive os bares de gastronomia, os mercados, a inclusão da produção, né, associada ao turismo no desenvolvimento da atividade. Curitiba tem feito um esforço super interessante pensando os destinos turísticos inteligentes, né, como que os destinos se preparam com essa adaptação da metodologia de cidades inteligentes para o setor de turismo e pensa principalmente as novas tecnologias aportadas ao turismo. Próprio Gramado, né, pensando a personalização das experiências, né, como você consegue encontrar hoje várias experiências personalizadas. E o exemplo de Salvador, né, como que o trabalho hoje de desenvolvimento do afroturismo em Salvador aporta perspectivas diferentes, né? Esse olhar da inclusão que passa por que, né, tanto a Fabiana quanto a Rafaela comentaram, que tem um esforço de personalização da demanda pelo turista, buscando experiências únicas, inesquecíveis, né, inovadoras, mas por outro lado da oferta, um mundo de perspectiva que abre do lado da oferta, que são perspectivas de inclusão, né, que você tem narrativas múltiplas que pode trazer o turista, e é óbvio que tem várias outras além do afroturismo, mas pensando, por exemplo, o afroturismo mostra um grande exemplo disso, né, como os destinos podem procurar narrativas diferentes, perspectivas diferentes, que são mais inclusivas e que trazem esse aporte para o mercado do turismo.
É muito bacana ver isso, porque realmente, né, o nosso país ele é muito rico e tem muitas coisas lindas, e é muito importante que a gente consiga mostrar isso, né? Tanto para nós, enquanto brasileiros, porque às vezes a gente, até nós mesmos, desconhecemos o tanto de coisa que a gente tem aqui. Então, espaços como a Festures e outros momentos, assim, importantes para a gente fortalecer, e também no mercado internacional, para que a gente consiga também ser visto para além do samba, para além do futebol, e ser visto como uma potência de cultura, de conhecimento gastronômico, cultural, que vão estar enriquecendo todas as pessoas que tiverem contato com todos os eventos turísticos que a gente tem aqui. Então é muito bacana ver tudo isso sendo construído a muitas mãos. E eu queria, para a gente finalizar aqui, que vocês deixassem um conselho para quem atua hoje no turismo, está construindo o turismo local, e qual seria o ponto-chave para preparar o destino para os próximos 10 anos? O que essas pessoas que trabalham hoje com turismo podem se preparar para continuar oferecendo um turismo que de fato vai estar fazendo sentido para esse novo consumidor? Posso começar? Bom, pessoal, então, puxando a sardinha aqui um pouquinho para a Embratur, a primeira sugestão, a primeira orientação seria: procurem o plano de marketing, Plano Brasis. Acabamos de lançar, depois de 20 anos, né, um novo plano internacional de marketing turístico. Ele tem um desmembramento para cada estado brasileiro, onde, além, né, dessa perspectiva global do turismo, do posicionamento, então, né, de como que o Brasil e cada região pode se posicionar, quais são os principais destinos, quais são os segmentos que a gente orienta, inclusive um plano estratégico, né, já com as ferramentas que cada destino pode utilizar. Então já é um grande norteador de atuação. Nós temos uma série de outras ações, como Fio Brasil, que é um catálogo de mais de 100 experiências autênticas de norte a sul do Brasil, que promovem justamente esses segmentos que a gente quer priorizar, como afroturismo, povos indígenas, gastronomia, como você mesma colocou, e que demonstram, né, esse Brasil plural que a gente tem hoje e como que a gente quer se posicionar nessa agenda global do turismo. Fora isso, claro, temos diversas políticas públicas, Fabiana vai poder falar mais um pouquinho sobre isso, mas que já guiam, né, como que um destino pode começar a atuar desde a base da estruturação, do diagnóstico mesmo, de dados, quais são os dados que vocês já podem acessar. Na Embratur também temos um portal que é dados.embratur.com.br, e que todas essas ferramentas já estão à disposição, já são públicas e podem acessar gratuitamente, né? Então já é um grande passo para que a gente consiga essa estruturação, claro, para qualificação, para promoção, para outras vertentes e eixos do turismo. Também existem diversas políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal que podem ser acessadas, e essa seria então a minha dica, né, para atuação para os próximos 10 anos, nos resultados serem ainda melhores. Uma boa dica. Com certeza. Trabalhar em rede seria a minha dica, né? Que a questão da governança é um ponto-chave aí para que o destino ele possa se crescer, né, desenvolver e ter, de fato, produtos aí que atendam ao perfil do turista aí nos próximos 10 anos, né? Então, trabalhar em rede, conectar, né, com os empresários, poder público, para que, de fato, essa governança seja fortalecida e se desenvolva projetos, né, de impacto aí para esses destinos turísticos. Bacana. Acho que tem 3 pontos que eu queria chamaria a atenção para a gente olhar para a gestão, para o processo de estruturação de destinos aí de futuro. O primeiro ponto, a gente pensar para essa questão da... Tinha puxado o primeiro ponto, mas vou para o segundo primeiro aqui. A questão do turismo regenerativo, né? Da gente pensar como que a contribuição dos destinos, né, para a sustentabilidade, para a conservação da natureza, o turismo tem que ir além de só pensar o impacto gerado hoje, né? É mais do que isso, olhar para o benefício que a atividade vai gerar para esses territórios, e aí que se estende não só do ambiental, mas para o social, para todas as dimensões. O segundo ponto, o que eu tinha apontado primeiro, que tinha esquecido aí, queria falar, é a questão dos dados, né, da profissionalização da gestão. A gente precisa ter uma gestão cada vez mais baseada em dados,
cada vez mais baseado em informação, tomada de decisão estratégica. A gente não pode ficar errando amadoramente porque a gente não produziu ou não analisou os dados suficientemente e tomou as decisões mais acertadas, né? Porque isso é custo, isso é tempo perdido, isso é perda de confiança, né, no processo de desenvolvimento do território. Então, essa profissionalização da gestão ali, o desenvolvimento do território, a partir dessa gestão baseada em dados, né, é super importante. E aí, nesse sentido, eu chamo a atenção para o papel dos observatórios. Então, os observatórios de turismo têm se constituído, né, nessa grande referência de produção de conhecimento e de suporte para a tomada de decisão para a profissionalização da atividade. E o terceiro ponto, a gente pensar agora esse novo modelo de fazer turismo, né? Essa estratégia de turismo de olhar para um modelo de planejamento turístico que olha para todas essas novas dinâmicas de mercado, né? Como que o olhar para a demanda, como que eu me conecto com o mercado, né? Como que eu escuto meu consumidor, como que eu estou atento a essas novas tendências, como que a digitalização impacta esse mercado, como que eu tenho que ter posturas responsáveis, seja na relação com os animais, no destino, com a conservação da natureza, das comunidades, a perspectiva de inclusão. Então é preciso que a gente pense, né, que a gente construa um novo modelo de desenvolvimento da atividade que vai para além do que a gente tem trabalhado hoje como estratégia de planejamento de destinos, né, e que seja muito mais conectado a esse mundo, né, diverso, esse mundo digital, esse mundo em transformação que a gente vive hoje. Todos os bons conselhos aqui, então é bem isso, é andar junto com as pessoas que sabem já um pouco do caminho das pedras, né, para serem um pouco mais rápidos e também para todo mundo estar alinhado na mesma página, para que as pessoas consigam também se localizar muitas vezes, porque senão cada um vai puxando de um lado, mas às vezes não estão indo para o mesmo objetivo. Então é bacana que vocês estão já em sinergia, porque daí assim a gente já sabe que tem um caminho a ser seguido, que tem um planejamento, que tem pessoas à frente disso pensando com muito cuidado, com muito zelo, para que o turismo brasileiro possa ser destaque dentro do próprio país, mas também sendo referência fora. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse podcast. É uma alegria recebê-los. Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Para que as pessoas continuem conversando com vocês e esse assunto ele perpetue, deixem as redes sociais para que as pessoas possam acompanhá-los. Obrigadíssimo pela oportunidade. Foi um prazer enorme aqui compartilhar com essas pessoas queridíssimas aqui, referências no turismo. E minha rede social é Ítalo Mock, Ítalo MOC. Vai ser um prazer a gente continuar essa conversa pelas redes sociais. Vou deixar também as redes da Embratur, Embratur Brasil e Visit Brasil, que é o nosso perfil, né, voltado para a promoção internacional. E o meu pessoal é o rafaleman.tour. Se alguém quiser, estou à disposição para responder dúvidas, mais informações sobre qualquer ação da Embratur. Obrigada. Obrigada também pelo espaço, né, para a gente poder ter compartilhado aí um pouquinho do nosso conhecimento. As redes sociais do Ministério do Turismo é @mturismo, e a minha rede social, Fabiana Oliveira, 1983. Já conta a minha idade. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. E a vocês, nossos ouvintes e também que estão nos assistindo, muito obrigada por estarem nos acompanhando até aqui. Espero vocês num próximo episódio. E, claro, não deixem de comentar aqui o que vocês acharam, o que vocês também estão acreditando para o futuro do turismo. E se quiserem continuar esse bate-papo, não deixem de comentar aqui, também conversar com eles nas redes sociais. E, claro, compartilhem esse podcast com mais pessoas, porque eu tenho certeza que, além de você, outras tantas são apaixonadas pelo turismo brasileiro e querem também fazer parte desse movimento. Muito obrigada, até o próximo!